Abre sua Bíblia comigo, querido, em Êxodo, no capítulo 4. Vamos orar, queridos. Pai, obrigado por esse dia, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela Tua presença. Que o Senhor nos visite, Espírito Santo. Que o Senhor nos visite com a Tua palavra, que o Senhor nos visite com o Teu entendimento, Espírito Santo. Que a palavra possa passar da nossa alma, Senhor. Que ela possa se fazer viva dentro de nós. Que nós possamos nos tornar verbo vivo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Escreve em nós essa manhã, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Ontem, queridos, a gente passou o dia aqui, algumas pessoas, em que nós falamos sobre paternidade, falando sobre filhos, sobre a paternidade de Deus, sobre... Não basta a gente entender Deus como Pai, que já é algo muito grandioso, a gente conseguir compreender isso, conseguir não olhar para Ele como Deus, mas entender a figura de Pai. Mas isso não muda nada se a gente não entender o que é ser filho, porque a gente não nasce sabendo o que é ser filho, nós aprendemos isso com os nossos pais. E Deus, a relação de Deus conosco nunca foi, Ele nunca sonhou, nunca planejou que nós nos relacionássemos com um Deus. Relacionamento entre espíritos, nós já tínhamos com Deus antes da fundação do mundo. A gente estava nele antes da fundação do mundo em espírito. Então, Deus já se relacionava em espírito conosco. A gente não lembra disso, assim como o bebê não lembra da época do ventre da mãe. Mas esse relacionamento já existia. O que Deus quis foi se relacionar com a gente face a face. Se relacionar com um filho, Ele quis tirar de dentro dele e dar forma a esse filho, pôr para fora. Então a gente não sai sabendo o que é ser filho. Nós aprendemos isso nessa relação, nessa troca. E se a gente não compreende isso, se a gente vem de um lar em que essa figura não foi correta, a gente pode até entender Deus, conhecer a Deus, servir a Deus e ir para o céu. Mas a gente não vai conseguir desfrutar do relacionamento com o Pai e da herança que o Pai tem. Porque nós não estamos na forma correta. Então, ainda que o Espírito venha sobre nós, e o Espírito vem por completo, o Espírito não vem em partes, nós não recebemos a forma adequada para o Espírito se manifestar. Então, Jesus, antes de soprar Espírito sobre os discípulos, Ele passa 3 anos dando forma naqueles homens. Não se trata nada de espiritual. Jesus não trata de questões espirituais com os apóstolos, Ele toca na carne deles. Você tem que parar de mentir, você tem que parar de roubar, você tem que cuidar das pessoas, você tem que alimentar os outros. Por quê? Porque Ele sabe que quando o Espírito vier, Ele vai fazer a parte dele por completo. Por isso que Ele fala, Pedro, quando você se converter, ajuda seus irmãos. Ele está dizendo, eu estou dando a forma, assim como o Pai fez com Adão. Eu estou dando a forma, porque o Espírito vai vir. E quando o Espírito entrar, vocês vão saber o que fazer. E isso foi Adão. Por isso que Deus não teve que ensinar Adão a falar, não teve que ensinar Adão uma série de coisas. Por quê? Quando o Espírito vier sobre vós, vocês vão saber o que fazer. Só que Adão foi formado pelas mãos de Deus. A forma foi dada pelo Pai, pelo modelo de Pai. Os discípulos foram formados pela mão de Jesus. Então, o ir de fazer discípulos não é ir de falar de Jesus, é ir de moldar pessoas. Falar de Jesus, todos podem falar, um incrédulo pode falar. Um ladrão no púlpito pode falar, e o Espírito vem e toca aquela pessoa, e ela aceita Jesus. Isso não testifica do Pai, isso testifica da ação da palavra. A palavra é eficaz, independente da boca de quem ela está. Porque a palavra sai por completo, o Espírito faz a obra dele por completo. Por que nós temos uma igreja cheia de gente mal formada? Uma igreja cheia de gente crente? Uma igreja cheia de ímpios? Por causa da forma, não por causa do Espírito. Mas aquela pessoa recebeu Jesus? Recebeu. Não foi mentira. O dia que ela teve aquele encontro, o dia que o Espírito soprou, é vivo aquilo é verdadeiro. Mas por que isso não foi eficaz para a conversão, para a transformação da mente? Porque não existiu uma mão tocando na intimidade dela. Quando a gente olha para Moisés, e você vê a vida de Moisés, o chamado de Deus para Moisés foi, vai lá e tira o povo de lá para mim. Prega o evangelho para aquele povo, liberta aquele povo do Egito. E para isso, não precisa ser ninguém perfeito. Para tirar a gente do Egito, não precisa ser ninguém perfeito. Se eu vou uma pregação na televisão, aquilo te toca independente de quem está falando.
Por isso que se você for conversar com pessoas aqui, com pessoas em qualquer lugar que aceitaram Jesus, você vai ouvir que essa conversão aconteceu, esse toque de Jesus aconteceu das formas mais variadas possíveis, mais doidas possíveis. Você fala, mas aquele cara pregou e te tocou desse jeito? Ele. Porque tirar você do Egito, quem tira é Deus. Deus usa Moisés só para ir lá e liberar as palavras. Que na verdade não era nem ele que falava, era o irmão. Mas é a mão forte de Deus que tira o povo do Egito. Mas tirar o povo do Egito não transforma o povo em filho. Tirar o povo do Egito transforma o povo num exército no deserto. O povo não queria sair do Egito para ir andar com Deus. Eles queriam sair do Egito por causa das promessas que existiam em estar com Deus. Então o que eles estavam dizendo, se nós saímos do Egito, tem uma promessa de um resgatador que vai chegar aqui, nos foi prometido. E quando ele chegar, ele vai nos tirar do Egito e levar para uma terra que mana leite e mel. Quando eu aceitar Jesus, meu emprego vai dar certo. Quando eu aceitar Jesus, meus negócios vão dar certo. Se eu aceitar Jesus, tudo vai bem na minha família. Isso era o povo do Egito. Eles só não sabiam de um período que existia no meio. Não é um período de prova que todo mundo tem que passar, de luta, como eu cresci aprendendo na igreja. Não se trata disso. É um período em que você vai deixar de ser escravo e vai ter que se tornar filho. Porque herança é para filho. E a gente às vezes tem a cabeça tão escravizada que o fato de Deus colocar prato de comida na nossa frente faz com que a gente já entenda que isso Ele me aprova. Ele está me dando o que comer. Querido, na casa do Pai, o escravo também come. O servo também come. Quando Deus fala sobre o sacrifício dos primogênitos, Ele fala assim, santifica todo o povo, diga que o povo entre para casa, mate um cordeiro, passe na ombreira da porta. Essa família vai comer. Os servos, os estrangeiros que estiverem dentro da casa, também vão comer. Ele está dizendo, vai ter gente de fora que vai comer dentro da casa, mas isso não faz dele filho de Abraão. Ele também vai estar livre do vingador do sangue, por estar lá dentro. Se você fizer o sacrifício, passar o sangue na ombreira, quem estiver lá dentro está livre do vingador do sangue. Porém, ele não faz parte da promessa. Porque a promessa são para os filhos de Abraão. Então o que Deus está fazendo quando tira aquele povo do Egito e leva para o deserto? Ele está falando, agora eu tenho que transformar vocês em filhos. Porque eu não tenho vínculo com vocês. Então quando aquele povo olhava para Deus e falava, o Senhor nos deve uma promessa. Eu falava, eu não devo nada a vocês. Eu nem conheço vocês. Meu negócio é com os filhos de Abraão. Eu preciso transformar vocês em filhos de Abraão. Por isso que Jesus lá na frente fala, não pensa vocês que porque são filhos de Abraão está tudo certo. Porque Deus pode gerar filhos de Abraão até dessas pedras. Ele está dizendo o quê? Aquele povo tinha entendido isso agora e eles se fiavam, eles se agarravam na ideia de que nós somos filhos de Abraão. E isso nos garante. E realmente, isso dá a eles uma promessa que é válida até os dias de hoje. Porém, aquele povo que saiu do Egito, eles não eram filhos de ninguém. Eles eram escravos. Saíram como escravos. Deus olhava e via todo o potencial dele. O Egito olhava para eles e falava, eles são mais fortes do que nós. A gente tem que botar serviço neles porque eles são muito fortes. Eles se olhavam e diziam, nós somos gafanhotos. Porque eles não eram filhos. Filiação, querido, não tem a ver para Deus com literalmente o sangue. Embora isso tenha peso, mas isso tem a ver com mentalidade. Isso tem a ver com entendimento de que eu sou filho. Como os dois filhos da parábola, ele morava dentro de casa. Quando o filho mais novo chega, ele nem entra em casa, ele pede para um servo entrar e ver o que está acontecendo para contar para ele. Ele não se sente digno de participar daquela festa. Ele só queria um cabrito e não tinha coragem de colocar a mão. Mas ele era filho? Sim. E o pai diz, você é dono de tudo, mas a cabeça dele, ele era um servo. Em Gálatas, Paulo fala sobre isso, ele fala o filho, enquanto é menino, é dono de tudo, mas não pode tocar em nada, porque é necessário maturidade, é necessário identidade e maturidade para acessar a herança. Então quando aquele povo vem do Egito e chega no deserto, Deus está querendo tocar naquele povo o tempo todo. Todos os caminhos que Deus queria para aquele povo, é para moldar neles a capacidade de acessar uma herança. Capacidade de acessar. Tudo que Deus tinha para te dar, já foi dado. A Bíblia diz que Jesus já nos abençoou com toda a sorte de bênção, ou seja, já está liberado.
Por que nós não acessamos ainda? Porque nós não tomamos identidade para isso. A gente ainda não foi moldado, preparado para acessar esses lugares. A terra prometida, ela não foi criada. Canaã não foi criada quando aquele povo saiu do Egito. Canaã já estava lá. E Deus está sempre criando um caminho para que o povo possa se preparar para tomar aquele lugar. Então, quando Deus tira o povo do Egito, Deus leva o povo diante do Mar Vermelho e fala para que eles não passassem perto da terra dos filisteus e vissem a guerra. Eles não iam suportar aquilo. Deixa eu levar eles por aqui. Ou seja, se aquele povo teve medo diante do mar, Deus estava dizendo, o outro caminho era pior ainda. Vocês iam ter mais medo ainda, por isso eu trouxe por aqui. Então Deus está mostrando até o caminho que Ele está escolhendo, de acordo com a capacidade do povo de lidar. Deus estava querendo fazer filhos, gerar filhos. Aqueles homens estavam querendo uma promessa. A relação daqueles homens com a promessa com Deus, a relação dos homens com Deus era, quando é que eu recebo a promessa? O que eu tenho que fazer? Qual é a campanha? Qual é o valor da oferta? O que eu tenho que fazer para entrar nesse lugar que o Evangelho está me prometendo? Deus fala, não funciona assim. Porque eu não tenho nada para te dar. O que eu tinha para dar, eu já dei. Eu dei uma identidade em Abraão, fiz uma aliança com ele, para que ele fosse repassando isso para os filhos. Já estão em vocês. Já está em vocês a identidade. Você recebeu Jesus um dia como Salvador? Já está em você. Já está em você. Já está aqui. Por que eu não acessei ainda? Porque o Senhor está me moldando e me formando para que eu consiga acessar lugares espirituais que me deem domínio. Então Deus estava o tempo todo tentando criar naquele povo, no físico e na alma, capacidade de entrar nos lugares. Ele coloca eles diante das águas de mar. As águas eram amargas, mas eram boas para se beber. O povo reclama. E Deus fala para Moisés jogar uma madeira lá, aquilo fica doce e Deus dá um aviso. Olha, eu estou tentando curar vocês. Se vocês rejeitarem a cura, eu não tenho como livrar vocês das doenças que vocês estão trazendo do Egito. Deus está desde ali falando, a água e o pão que eu tenho para vocês é cura para vocês poderem chegar num lugar. Até que chega lá na frente, esse povo fala, não, a gente quer ir. A gente quer espiar a terra. E o povo vai espiar a terra. E eles voltam dizendo, a gente não dá conta, a gente não consegue. E a hora que Deus deveria olhar para eles e falar, eu sei que vocês não conseguem. Eu já sabia, porque eu estou tentando formar vocês desde lá de trás. E é como a criança em que você fica falando para ela, arruma que eu vou te dar. Arruma, e ela me dá. E o pai está falando, se você não comer, você não vai conseguir. Você não vai ter força para isso que você quer fazer. Não, mas eu quero comer. Eu quero ir, eu não quero comer, eu quero ir, eu quero. E até que o pai fala, então vai. E você vê que não consegue. E esse povo volta e fala, a gente não consegue entrar. Nós somos gafanhotos. Nós somos como gafanhotos. E a hora que Deus fala, realmente, então a terra não é para vocês, porque a terra é para os filhos de Abraão. A terra não é para gafanhotos. Então vocês precisam morrer. Precisa nascer uma nova geração que eu consiga tocar. Porque a cabeça de vocês está tão impregnada de Egito, de escravo, de serviço, que vocês não conseguem ser tratados como filhos. Vocês não entendem correção. Porque Deus corrige filho que ama. Faraó corrige, bate no escravo que falha. Então você não consegue sequer distinguir correção. Porque para você que veio do Egito, o governo, a correção do governo diz respeito à falha, à falta e não a amor. Por isso que se a mente não é corrigida para o lugar de filho, a gente não consegue acessar o lugar de herança. E nós passamos a vida brigando com a religião para tentar acessar promessas que nos foram ditas, cobrando promessas. E elas nunca acontecem. E a gente está sempre atrás de uma profecia, de algo que justifique o porquê não está acontecendo, o que me falta entregar. Porque apesar de Jesus ter entregue tudo, eu ainda estou tentando fazer serviços e ofertas e sacrifícios para poder receber alguma coisa que o Senhor falou que me dá. A única coisa que nos falta para acessar isso, quando nós aceitamos Jesus, é a identidade, é transformação, é capacitação. Então Paulo fala, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que saibais qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ele está dizendo assim, sem a transformação da mente, Paulo está falando para crente, a pessoa já aceitou Jesus, ele está falando, sem a transformação da mente, você não vai conseguir sequer entender qual é a vontade de Deus. Se a sua mente ainda é a mente lá de fora, eu aceitei Jesus, mas a minha mente ainda é lá de fora. A minha mente ainda diz que eu preciso acordar de manhã e correr atrás do dinheiro, correr atrás do trabalho. Jesus fala assim, ó, não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, de vestir.
Porque os ímpios, os gentios, é que procuram isso. Ele está dizendo que acordar de manhã, ou ir dormir, preocupado e ansioso com o que eu tenho que fazer, ele está falando isso aí é comportamento gentil, viu? Isso aí não é comportamento de filhos. Os filhos acordam de manhã, falando, deixa eu ir colher o manacau lá fora hoje. Filho acorda de manhã assim. Isso que ele está dizendo, os gentios é que buscam essas coisas. Vosso Pai sabe que vocês precisam, e Ele já preparou o dia para vocês. Por que está escrito isso? Está lá, Jesus falou. Mas a nossa mente não consegue sair desse lugar. Não consegue descansar. Porque a transformação da mente não aconteceu. Então a vontade de Deus, para tentar entender a vontade de Deus, ela vai estar embasada nos nossos valores. E não, por isso que a gente não consegue compreender sequer o que Deus quer para a minha vida. Porque eu trago do Egito o desejo por estabilidade financeira, eu trago do Egito o desejo por segurança, eu trago do Egito uma série de coisas que lá são valores. E eu venho para cá. Minha mente não mudou. Eu sou ruim por isso? Não. Ela só não mudou. Eu não recebi toque nessa área. Então eu vou tentar entender a vontade de Deus. Se Deus é bom, Deus é justo, isso que está aqui dentro de mim, esses desejos, essas vontades, essas necessidades, elas são reais, elas são justas dentro de mim. O Deus que é justo se encaixa com essa justiça aqui. Então Deus deseja isso. E por isso eu não consigo entender sequer qual é a vontade dele. Eu não consigo compreender o que ele quer. Qual é a boa, perfeita e agradável? A boa, perfeita e agradável é aquela que se ajusta em mim. Por isso você pode chegar na igreja, embora todos se chamem de irmãos, estão correndo atrás de coisas totalmente diferentes. Um quer entregar a vida para a missão, o outro quer construir uma empresa, o outro quer subir de cargo, o outro não quer ter filho porque ela quer ter um bom emprego. Fala, mas espera um pouquinho. Não era todo mundo no mesmo propósito? Não eram todos os filhos andando numa mesma direção, estabelecendo o reino? Como é que a gente tem propósitos de vida totalmente diferentes, antagônicos, valores totalmente diferentes? Da onde saíram isso? Da onde saiu isso? Cada um trouxe isso da própria casa. Pegou Deus, derramou ouro em cima disso. Deus é bom, Deus é justo. E por que então que isso existe? Se Deus está na igreja, se Deus se move ali no meio, o Espírito Santo está liberado. Porque o Senhor, querido, Ele respeita a autoridade. Deus não toca. Olha para Davi e Saul. Deus ungiu Davi como rei. Tirou o espírito de Saul, colocou em Davi e ainda mandou um demônio em cima de Saul. Agora Saul quer matar Davi. Você não vê Deus se metendo nessa história. Isso não quer dizer que Deus, no controle de todas as coisas, não está abrindo escape para Davi. Mas você não vê Deus se tocando nessa história, se metendo. Por quê? Deus respeita a autoridade que Ele entregou a Saul. E os filhos de Saul vão se perder por causa disso? Vão. E o coitado do Jonatas? O que tem a ver com a história? É filho de Saul. Eu respeito a autoridade de Saul. Eu dei para Saul a responsabilidade de criar Jonatas. Não é mais de Deus. Eu tinha uma pergunta que fazia para Deus sempre, porque eu ouvia muito isso no mundo. Por que é que crianças são abusadas? Por que Deus permite um abuso? Eu estou falando do abuso de criança porque é algo que moralmente mexe com todo mundo. Por que Deus falou, eu não permito ou deixo de permitir? Eu entreguei a autoridade para o homem um dia. A autoridade está na mão dele e eu vou cobrar o que ele fizer dessa autoridade. O fato de eu não tocar, o fato de eu não repreender, não significa que eu aprovo ou valido o que ele está fazendo. Eu só entreguei a autoridade para ele. Por isso que em Romanos, Paulo diz, a criação geme e aguarda a manifestação dos filhos. Está dizendo assim, a criação está caída. Ela caiu, ela se corrompeu toda. Desde o macaco na floresta até você. Toda a criação está caída. E o que Deus faz para levantar isso? Ele vem de novo, Ele manda dilúvio, Ele manda outro Cristo? Não. Eu preciso de filhos. Eu não preciso de crentes, de evangélicos, eu preciso de filhos. De gente que se pareça com o Pai, para ir lá e colocar as coisas no lugar. Por que tem tanto órfão no Brasil? Porque falta pai no Brasil. E qual a solução disso? A solução é a igreja se mexer. A solução é a igreja pegar essas crianças para adotar, para cuidar. Mas a igreja
está fazendo isso? Não. A igreja está trazendo os seus desejos do Egito para dentro da igreja e apresentando diante do Senhor. Porque a mentalidade ainda não é de filho. Por isso a natureza continua caída. Por isso a natureza geme em dores. Porque ela está esperando, cadê os filhos? Cadê os filhos de Deus? Eu preciso dos filhos. E por que filhos não são gerados? São gerados membros de denominação, são gerados servos, mas não são gerados filhos. Porque filho é gerado com toque na intimidade. Lê comigo aqui Êxodo capítulo 4. Verso 22. Então dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. E eu tenho dito: deixa aí meu filho para que me sirva. Mas tu recusaste deixá-lo ir. E eis que eu matarei o teu filho, teu primogênito. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio do seu filho, e o lançou a seus pés, e disse: certamente me és um esposo sanguinário. Desviou-se dele então, ela disse: esposo sanguinário por causa da circuncisão. Disse também o Senhor a Arão: vai ao encontro de Moisés ao deserto. E ele foi, encontrou no monte de Deus e o beijou. Até aqui. Se você ler todo o capítulo 4, capítulo 3, você vai ver Deus brigando com Moisés. A Bíblia fala que Deus se irou sobremaneira com Moisés. Você imagina que é Deus muito irado com Moisés. Por quê? Deus queria mandar Moisés, e Moisés ficava falando assim: eu não dou conta, eu não posso, eu não consigo. Eu não sei fazer, eu não sei falar, eu sou gago ou qualquer coisa assim. E Deus: não, você vai conseguir, Moisés. Não, mas não posso, manda outro. Não, Moisés, você vai. Deus dizendo: você consegue. E ele falando: não consigo. Até que Deus fica irado com ele, fala: o que você quer então, pai? Pega essa vara, joga a vara no chão, chama seu irmão então, vamos parar de desculpa. É o que Deus está dizendo. Se o problema é poder e autoridade, então pega a vara. Se o problema é que você não consegue falar, pega seu irmão então. Não era para levar nem a vara e nem o irmão. Ah, mas Deus usou a vara para abrir o mar. Moisés quis levar aquela vara. Moisés não confiou em si, e por isso Deus usou aquilo que ele estava acostumado. Ele estava acostumado a usar uma vara, porque ele era pastor. Temporariamente, pastor. Então com aquilo ele sabia lidar. Então Deus falou: pegue então. E isso foi motivo da queda de Moisés lá na frente. Porque era para ele falar para a rocha. E ele usa o cajado para bater na rocha. Mas Deus usou essa mesma vara para ele abrir o mar. Sim, querido, isso é misericórdia, isso não é propósito. Isso é Deus tolerar que Moisés leve uma vara. Deus nunca disse: vai você e sua vara. A incredulidade de Moisés fez com que Deus tivesse que convencê-lo através de algo que depois lá na frente foi motivo de queda. Por isso que a gente precisa tomar cuidado com algumas coisas que o Senhor permite que nós façamos e até usa. Porque Deus vai falar assim: se lembre, o fato de estar dando certo não significa que eu quero isso. Só significa que eu deixei. Mas Deus está até usando isso. Ergue o teu cajado. Toca o cajado no rio e vai virar sangue. Ó. Nossa, então agora o senhor gostou do cajado? Não. É o que eu tenho na mão, filho. É o que você tem aí. Sansão era um mulherengo. É, mas é o que eu tenho, é o que eu escolhi. A mãe dele se matou para criar esse menino, eu não vou jogar ele fora do dia para a noite. Mas ele vai colher os frutos do erro dele. Então Sansão saiu da cama da prostituta para arrancar uma porta de cidade nas costas. E aquilo enganava o coração dele, de que Deus está aprovando. Não confunda as coisas, Sansão. Eu só não vou deixar o povo todo morrer, porque você resolveu fazer errado. Depois eu vou ter que levantar outro. Mas o povo clamou. O povo passou. Não é porque eu aprovei que você trouxesse o teu irmão. Porque essa vara
foi o motivo de Moisés não entrar. Esse irmão foi aquele que fez o bezerro de ouro. Não era nenhum dos dois para estar em lugar de governo. O fato de Deus permitir não significa que ele aprova. Vai voltar a falar dos filhos aqui. Porque é que esse povo não conseguia entrar nesses lugares. Quando você olha para a vida de Moisés, Deus está lá convencendo Moisés. Vai Moisés, vai Moisés, vai. Vai para o ministério. Vai cumprir propósito para mim, Moisés. O povo precisa. Moisés sai. Versículo seguinte. Moisés para numa estalagem para descansar. Deus vai matar Moisés. Fala, Deus é bipolar. Ele acaba de tentar convencer o homem. E agora ele quer matar o homem. E aí você entende nos versículos por que Deus quis matar ele. Ele não circuncidou os próprios filhos. Querido, para Deus, quando Deus olhava, é como se Deus falasse assim para os homens: quem é você? Ah, eu sou filho de Abraão. Abaixa a calça, deixa eu ver. Não é não. Os filhos de Abraão, eles têm uma circuncisão. Eles são marcados. A minha aliança com Abraão foi: Abraão, o sinal da nossa aliança é que você vai circuncidar seus filhos, tá bem? Tá bem, então circuncida Ismael, circuncida Isaac, e ensina os filhos a fazerem isso. Moisés não circuncidou nem o próprio filho, e estava indo libertar todos os filhos de Abraão. Moisés assumiu o ministério de forma pesada, intensa, como nenhum outro homem, mas não tinha se preocupado em transformar em filho nem os próprios filhos. Por quê? Porque ele era irresponsável? Não, porque ele não aprendeu isso. Moisés nasceu de Joquebede, foi criado pela filha de Faraó, ajudado por Miriam. Só mulher. Mulher não tem entendimento de descendência. Isso foi dado ao homem. A capacidade de lançar semente, de levar o sobrenome adiante. Foi dado ao homem, as 12 tribos, os 12 filhos. Embora tivesse uma filha mulher. É filha, entra na descendência, tem papel, mas não cria a descendência. Moisés não cresceu com esse entendimento. E ele vai morar na casa do sogro. Por um erro dele, ele antecipa as coisas, mata o egípcio, agora vai morar na casa de um homem, que também não é a casa dele, não é a descendência dele. Agora Deus, e por que Deus não matou ele lá na casa do sogro? Porque lá ele ainda não estaria conduzindo os filhos de Deus. É como se Deus falasse assim: você não tocou na intimidade nem dos teus filhos, está querendo tocar nos meus. Você vai fazer a mesma coisa lá. E Moisés não circuncida o seu filho. A mulher dele vem e corta. E lança no pé dele. É como se ela falasse: é isso que você quer? É isso que o seu Deus quer como sacrifício? E aí ela volta com os filhos para trás. E vai Moisés para o ministério. E lá na frente tem que o sogro de Moisés trazer a família de Moisés para ele. Está aqui sua mulher e seus filhos. Então Moisés conduz o povo. E chega lá na frente, Deus fala: Moisés, você não vai entrar. Sobe no monte, olha a terra, mas você não vai entrar. E aí sobra para um Josué. O povo já nasceu, morreu toda aquela geração, com exceção de Caleb, Josué. O povo está todo pronto para entrar. Vamos entrar? Já assimilamos identidade, a gente já aprendeu esses anos todos que o pão vem do céu, não sai da terra, que tudo que nós comemos vem do céu, não vem da terra. A gente aprendeu isso, Senhor. A gente aprendeu que vai ter água onde o Senhor nos mandar, a gente não precisa se preocupar. Já aprendeu que a gente não escolhe nossos caminhos. A nuvem se move, a gente segue. Uma geração cresceu aprendendo. É assim que funciona andar debaixo do Senhor. Vamos entrar? Deus fala: não. Mas a gente já se parece com o Senhor. Eu não tenho aliança com vocês. Minha aliança é com Abraão. E Deus continua olhando, falando: abaixa a calça. Você não foi circuncidado. Josué, você precisa circuncidar todos. Esses homens perderam os pais. Esses homens nasceram no Egito. Andaram com Deus esse tempo todo. E Deus diz assim: se alguém não tocar na tua intimidade, você não tem aliança comigo. Por que nós, crentes, evangélicos, qualquer nome que você queira dar, não conseguimos nos desvencilhar, largar a identidade lá de trás, quebrar com o que nós aprendemos lá atrás? Sejam traumas, sejam dores, sejam padrões errados que não coincidem com o de Jesus. Porque a nossa intimidade não foi tocada. Porque a nossa intimidade está guardada, está protegida.
seja os seus traumas, seja porque você não teve pai, seja porque você teve um pai fechado, um pai que não te colocava no colo. Sabe por que o homossexualismo cresce, querido? Por falta de referência paterna. Nós precisamos da referência masculina. Todo mundo precisa. Você pode ver que entre dois homossexuais, homens, os dois são homens. Eles não têm necessidade de ser um homem e um que faz papel de mulher. Um casal de homossexual, os dois são homens. Pega um casal de homossexual mulher que você vai ver. Tem uma ali que é o homem. Tem uma ali que se veste como homem. Por quê? Porque é necessário no mundo espiritual a figura. E que Satanás tenta travestir. Tenta fazer com que a mulher queira esse lugar. Então nesse casal sempre vai ter uma que quer ser homem e uma que gosta de mulher. Se nós não tivemos isso, não recebemos o toque na intimidade pelos nossos pais, esse papel não era, no sonho de Deus, esse papel não era para ser de um pastor ou de um pai que Deus levanta sobre a tua vida que não é genético. Esse papel era para ser do nosso pai. Lá em Adão, você vai tocar nos seus filhos e vai me mostrar para eles. Deus vai descer de novo e colocar a mão em Caim? Não. Você coloca Adão. Jesus diz: quem vê o filho vê o pai. Então quando a criação olhava para Adão, eles viam Deus, falavam: parece com Deus. Emana governo. De quem que é filho esse rapaz? De quem que ele é filho? Ah, é filho de Deus. Ah, só podia. É igual. Caim se parecia com quem? Com o pai dele. O pai dele se tornou um assassino. O pai dele se tornou egoísta. Adão, quando cai, pega desgosto na vida e gera um Caim. Quem ensinou Caim a achar que era dono do que ele produzia? Quem? Quem que passou isso para ele? Quem gerou aquele menino daquele jeito? A ponto de ter raiva do outro até matar. Foi o pai dele. Porque o que nos forma é o toque na intimidade. Você pode ver os países onde mais o ateísmo cresce, países que mais se distanciaram da presença de Deus, são os lugares mais fechados de toque, de cultura, de poder se aproximar das pessoas, mais isolados. As pessoas se isolam quando elas se afastam de Deus. Por isso que a primeira coisa que Adão faz quando ele perde a presença de Deus, ele se esconde de Deus. Se antes Deus tinha liberdade para ver ele nu e tocar nele, agora ele fala: não, o Senhor estava vindo, eu tenho que me esconder. Por que eu tenho que me esconder? Porque eu não tenho mais esse lugar no Senhor. O Senhor não tem mais direito a essa intimidade, esse toque tão íntimo em mim, a me ver nu. O Senhor não pode me ver nu. O Pai não pode me ver nu. Precisa existir uma barreira entre mim e o Pai. E você pode dizer: não, eu sou aberto com Deus. Todo mundo é aberto com Deus, porque tudo está patente aos olhos dele. Todos os filhos de Israel andando no deserto ali estavam nus diante de Deus. Deus disse: não interessa você estar nu diante de mim, você vai ter que ficar nu diante de Josué. Precisa de alguém tocar a tua intimidade. Eu preciso conseguir abrir a minha intimidade. Agora as referências de pai são cada dia mais destruídas. As referências de autoridade são destruídas, porque quando isso acontece, alguém já tentou te circuncidar um dia, já tentou tocar na tua intimidade, mas te expôs. Você foi abusado quando era criança, teu pai te abandonou, qualquer coisa. A figura de autoridade, ela dói sobre a minha vida. Eu preciso ser forte. Eu preciso, e Deus está comigo. E Deus fala: querido, eu te amo. Eu amo você. Mas a minha manifestação não pode ocorrer em você se você não se transformar em filho. Se você não entrar nesse lugar de filho. E filho abre intimidade. Por isso que Tiago fala: confessai vossos pecados para que sejam perdoados. Confessai aos outros para serem curados. Ele está dizendo: a cura está aqui, está no toque. Sozinho eu não consigo. É necessária a outra parte. Jesus fala: onde 2 ou 3 estiverem reunidos. Ele fala de 2, começa com 2, o mínimo é 2. Onde 2 estiverem reunidos, eu estou ali. Se não tiver Adão e Eva, não tem como multiplicar a presença de Jesus. Precisa de mais um. Por isso Jesus fala para Adão, Deus fala para Adão: eu vou te dar uma ajudadora. Você precisa de mais uma para te ajudar a cumprir o propósito da multiplicação. Sem ter mais uma,
Te amo, Adão, estamos aí. Mas se não tiver mais um junto ali, não vai cumprir nada. Por que Deus não abre a porta do Egito e solta aquele povo todo, gente? Para que precisa da pessoa ir lá, o libertador? Aquele povo não tinha inteligência? Aquele povo conseguiria. Abre as portas, como tantos povos, você vê na história, fizeram uma rebelião e fugiram. Deus poderia tocar no coração de Faraó e Deus falar com Faraó, como Deus falou com tantos reis iníquos ao longo da história. Deus mandou profetas que deram palavra para Nabucodonosor, para Ciro, para vários. Por que Deus tem que mandar um Moisés? Deus não estava interessado em mandar alguém que precisasse abrir a porta. Deus precisava de alguém que mostrasse o Pai para eles. Esse é o Pai de vocês. Porque senão vocês vão sair de lá e vão continuar olhando Deus como olhavam para Faraó. E é o que acontece quando Moisés some. Moisés sai de cena e eles, faz um Deus para a gente aí. O Deus que nos tirou do Egito. Que Deus que nos tirou do Egito, eles fazem um bezerro de ouro. Dinheiro. Eles estão dizendo, quem nos tirou do Egito foi o dinheiro. Libertação é dinheiro, é isso que eles estão dizendo. Ser livre é dinheiro. É o que até hoje nós, igreja, acredita. Bênção é receber o dinheiro. Porque nossa cabeça ainda é a cabeça do Egito. Moisés estava querendo mostrar Deus para eles. Ele falou, Moisés, fala você com Deus aí. A gente não quer saber de Deus, não. Pastor, você que se consagre. Você que acesse Deus. A gente quer saber qual é o preço que tem que pagar aí. Mas sobe lá você no monte e traz aí a resposta para a gente. A gente só está aqui por causa da terra. A gente não está aqui porque a gente ama Deus e quer ser filho. A gente está aqui por causa da terra. Por causa da promessa que nos fizeram. E Moisés, nisso tudo... Para Moisés está tudo certo. Moisés não entendia a necessidade de deixar descendência, querido. Moisés não entendia o valor de tocar a intimidade daquele povo. Moisés foi criado num ambiente altamente emocional, materno, totalmente acolhedor e materno. Moisés era almático. E a hora que ele fica com raiva daquele povo, ele está cansado, ele pega a autoridade que Deus deu para ele e bate enquanto era para falar. E sai água? Sai. Contrária à vontade de Deus, sai água. Por quê? Porque Deus não quebra níveis de autoridade. Deus disse um dia para Moisés, vai lá, você vai ser Deus e Arão vai ser tua boca. Deus estava falando para Moisés, o que você falar está feito. Eu dei essa autoridade para você, eu não vou remover. E não remove, então Deus fala para a rocha. Moisés bate na rocha. Moisés não entendia que ele estava ali só representando algo. Só manifestando algo sem saber. A rocha é ferida só uma vez, querido. A rocha é Cristo. Uma vez ela vai ser ferida. Dali para frente é só falar no nome dela e a água brota. Moisés, na sua alma, ele bate naquela pedra de novo e aquele cajado passa a ser motivo de queda. Ele não bateu naquela rocha porque ele estava mal, ele bateu naquela rocha porque ele estava com raiva do povo. Ele estava conduzindo os filhos de Deus, o que era para ser os filhos de Deus. Mas ele não conduzia nem os próprios. Por que Moisés não fazia isso? Porque ele também não teve. Moisés não teve pai. Moisés foi criado num palácio, e para quem já assistiu filmes daquela época, palácio não é o que a gente vê hoje, aqueles castelos com tapete, eram lugares amplos, grandes, de pedra, frios, em que uma pessoa mal vê a outra, em que Moisés poucas vezes na vida deve ter estado no mesmo lugar que Faraó. Não, a relação dele era com a mãe, era com a irmã, só mulher, 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 mulher. Então ele não se vê como responsável por se dar pelos próprios filhos. Até a libertação, quando ele fica sabendo que é libertador, ele se move pela alma dele e mata um egípcio. Na raiva, na ânsia. Mas e Deus? Por que Deus não mudou então na hora que viu que ele matou um egípcio? Porque lá atrás Deus fez uma promessa, em Joquebede nasceu um menino. Deus falou, você acha que eu vou jogar tudo isso fora? Você acha que Deus vai desperdiçar tudo? Ele falou, não, vai. Vai mais ou menos, mas vai ter consequência. E aí traz Josué e fala, Josué, você vai tocar a intimidade de todos eles. E quem não abrir intimidade para você,
não vai conseguir entrar nesse lugar. Quem não se permitir ser tocado por você, ser cortado, ser marcado, ser machucado, sangrar, não vai entrar nesse lugar. Vai ficar rodando nesse deserto. Vai ficar vivendo de promessas. Vai ficar vivendo de Deus prometeu que um dia vai me dar tal coisa. Deus prometeu. É verdade, está escrito isso a teu respeito lá. No livro lá antes da fundação do mundo, seus dias foram escritos. Está escrito lá isso a teu respeito. O que Deus fez aquele dia que Ele te deu aquela promessa, que Ele te falou que algo ia acontecer na tua vida, Ele só contou o que estava escrito. Ele não criou nada ali. O que Ele está dizendo é, agora eu preciso que você seja tocado. Por isso que Paulo diz, vocês têm muitos mestres e poucos pais. Jesus diz, é necessário os pais. Mas são necessários filhos que abram a intimidade para ser tocada. Pô, mas eu abri uma vez para um pastor e ele me expôs. Ele abusou daquilo. Faz parte, é o risco. Mas Deus não muda. Continua sendo do mesmo jeito. Eu preciso me abrir, eu preciso abrir intimidade. Eu preciso me abrir, eu preciso estar acessível para ter a minha mente transformada para um novo modelo. Para eu poder começar a entender esse Jesus, que não tem nada a ver com o que nós estamos buscando nos tornar nesse mundo. Porque esse Jesus que nós conhecemos, ele andava sem saber onde ia dormir. O Filho do Homem não sabe onde vai dormir essa noite. Mas nós estamos buscando a casa própria. E se não tiver a casa própria, eu não estou abençoado. Jesus fala, eu não tive. E eu dizia para as pessoas, largue a sua casa para andar atrás de mim. Abandone o que você tem e vem andar atrás de mim. Por que você acha que é essencial? Seu propósito é diferente, sua vida é outra. Se é certo ou errado é outra história, mas não é aquela que Jesus falou. Mas qual o problema de ter casa? Nenhum. José devia ter uma baita de uma casa. O problema é não entender que eu posso estar totalmente desligado. Jesus, quando começa a fazer o sermão, ele fala assim, aquele que vem após mim e não nega e não me ama mais do que seu pai e sua mãe, não é digno de mim. A palavra digno ali é a palavra que era usada para aquelas balanças que você colocava pesos dos dois lados. Se eu não me engano é agó, algo assim, no aramaico. Ele está dizendo assim, se eu não sou amado por você, mais do que você ama teu pai e tua mãe, você não equilibrou a balança para estar comigo. Você não é digno de estar andando comigo. Se você começou a trabalhar, colocou a mão no arado, ele está falando de obra, de ministério, de se entregar para ele, e você olha para trás e fica tendo saudade daquilo e lamentando, você não é digno de estar aqui comigo. Ele começa a colocar critérios e padrões que nós lemos na Bíblia como se fossem historinhas. Tá lá, deve ter um outro significado. E o fato de Deus vir no culto, nos visitar, a gente fala, Deus está gostando. Fala, não, peraí, não confunda as coisas. Continua valendo o que eu escrevi. Deixa eu enterrar minha mãe, o meu pai. Não é deixa eu ir fazer o velório, era uma semana de velório. Fala, não. Deixa que os mortos enterrem, os mortos venham atrás de mim. Se não, fica para trás. Ou seja, é claro para a gente, mas por que eu não consigo entrar nesse lugar? Porque eu sou ruim? Não, porque a minha intimidade não foi tocada. E eu continuo manifestando a mesma natureza que veio lá de trás. Paternidade, querido, entrar nesse lugar de acessar esses lugares em Deus, diz muito mais respeito à minha capacidade de me desconstruir do que da capacidade de Deus de me tocar. E a primeira coisa que precisa ser quebrada é orgulho. O orgulho tenta sustentar a minha identidade. É muito fácil entrar no quarto e se rasgar diante de Deus. Confessar pecado diante de Deus, confessar falhas diante de Deus. Agora você sabe como arde quando você tem que fazer isso para o outro. Ontem uma pessoa me procurou à noite. 10 e pouco da noite, mandou mensagem, não estou bem. Falei, o que aconteceu? Aí era meia-noite, mandou uma mensagem, eu vi que não estava bem. O que foi? Aí falou, falei, tá doendo aí? Ela falou, tá doendo, então, tô mal. Eu falei, posso piorar um pouco? Vou falar só uma palavra, vou falar e vou sair correndo. Eu falei, tá, fala. Eu falei, isso é orgulho, você é orgulhoso. Por isso que doeu tanto o que aconteceu, porque isso é orgulho. O orgulho é a autodefesa da identidade. O orgulho é o que tenta proteger aquilo que eu sou. Eu sou isso. E quando alguém diz isso, não presta.
E o que essa pessoa está dizendo não é que você não presta, está dizendo, isso que existe em você não estava quando o Pai te soprou do céu. Quando o Pai soprou o Espírito no ventre da tua mãe, essa parte não existia. Tua mãe, o ventre corrompido é que gerou isso. Lembra do aleijado na porta do templo? A Bíblia fala assim, e ele era coxo desde o ventre da mãe. Ele não era coxo desde a semente do pai. A mãe gerou isso. A natureza humana gerou aquilo. E quando alguém vira e fala, você está coxo. Não, não estou não. É meu jeito de andar. Eu sou é meu jeitão. Não, isso aí é manco. Não, meu pai era assim, meu avô era assim. Não, ninguém nunca te falou. Mas o modelo é Cristo, e Cristo não manca. O problema é que nós queremos defender que ser manco é meu jeito. É meu jeito de ser. Por isso que Jesus chega para aquele cego e fala, o que você quer que eu te faça? Aquela bengala. Não, o que você quer? Você reconhece que é cego? Você reconhece que precisa ver? Porque se você não reconhece que precisa ver, está tudo certo. Jesus vai passar por você e falar, estou indo. Jesus chega, o que você quer que eu te faça? Senhor, eu preciso melhorar o emprego, eu preciso salvar isso, eu preciso pagar aquilo. Jesus é isso, ele fala, eu não vim aqui para te dar isso. Jesus não tem como acrescentar isso na tua vida, porque todos os meus dias já foram escritos antes da fundação do mundo. Ele não acrescenta nada. O que o Senhor veio foi mostrar o Pai. Senhor, mostra-nos o Pai, isso basta. Como assim? Eu estou mostrando desde que eu cheguei. É só para isso que eu vim. Para que vocês pudessem ver o Verbo encarnado. Para que vocês pudessem ver o Pai que está escrito e que você cansa de ler. Que vocês pudessem ver como é. Como Deus come, está escrito aqui? Boca aberta, boca fechada. Não está escrito. Ninguém sabe. Como Deus falava com os filhos? Ele gritava, ele falava baixo, ele fazia os dois. Ele gritou com Moisés. Então como que é Deus? Porque tem uma igreja que fala que pode pular, outra fala que não pode. Tem uma que fala que tem que usar saia, usar calça. Como é então, pai? Falei, sabe qual é o problema? A mãe está se manifestando para vocês, a igreja. E está todo mundo tentando se parecer com a mãe. Todo mundo com a cara da mãe. Por isso todo mundo se chama de irmão, mas é irmão coisa nenhuma, são até inimigos. Porque todo mundo com cara de mãe. Todo mundo com cara da igreja. E aí Jesus tem que vir e falar assim, deixa eu mostrar o Pai para vocês. Fecha a Bíblia, filho. Fecha a Bíblia, é o que Jesus fala. Fecha isso aí. Não, mas não vai sentar, você não vai ensinar a gente. Não, vamos andar. Larga o que vocês têm aí, vamos andar junto. Para onde? Para algum lugar. E quando eu for andando, vocês vão vendo como é o Pai. Quando sentar para comer, vocês veem como o Pai come. Quando estiver brincando na terra, você vê, mas falou para apedrejar a prostituta, está escrito isso mesmo. Mas deixa eu mostrar o que o Pai quis dizer com isso aí. Pode apedrejar, desde que você também não mereça pedrada. Nossa, é verdade. Eu também mereço, como é que eu apedrejo? Ele estava mostrando o Pai. Ele citava a Bíblia assim para os outros, não para ele. Porque os outros eram agarrados. Ele falava, eu já tenho ela aqui dentro. Então ele não deu Bíblia para os discípulos. Ele deu modelo. Façam o que vocês estão vendo. Façam o que vocês estão vendo. Não tem problema Pedro ser o que era. Não tem problema João ser o que era. O problema é um Judas que não se permite ser tocado. Judas não era pior que nenhum dos outros, querido. Nenhum. Judas não era um endemoniado, nada disso. O problema de Judas, ele continuava escondendo a sua natureza. A Bíblia diz, ele roubava moedas. Ele pegava uma moedinha só. Todo dia que tinha oferta, punha na bolsa, só uma. E Jesus sabia, todo mundo sabia, tanto é que escreveram isso. E Jesus olha para aquilo e fala, você que sabe. Se você não abrir a sua intimidade para mim. Se você não vai falar, Jesus, eu sou um ladrão. Você imaginou que Jesus teria salvo Judas? Jesus teria tido misericórdia. Falando, me copia, Judas. Por que você rouba, Judas? Eu cresci numa família pobre. Eu aprendi que se não for desse jeito, não vai ter. Não, Judas, fique em paz, eu vou cuidar de você. Teu pai formou um ladrão, Judas. Teu pai fez isso em você. Teu pai criou um homem que mesmo diante do Cristo, que acredita que te deu poder para fazer milagres, Judas curava as pessoas. Judas estava andando com os discípulos na missão, curou cego, Judas fez tudo. Mesmo diante de tudo aquilo não conseguia arrancar de Judas o desejo de roubar uma moeda. Você já viu um hamster? Eu tive um hamster uma vez, chamava Abraão. É sério, e aí eu tinha, me chamava Sara, falei, vai ser pai de multidões. E dava filhote aquilo, primeiro ano de casado. Não tinha filho, eu tinha hamster. O bichinho está ali na gaiola. Você dá comida para ele todos os dias. Sabe o que ele faz quando você põe a comida? Ele enfia aqui do lado, fica desse tamanho.
e vai num buraco esconder aquilo. Você fala, meu filho, eu vou pôr comida a hora que você quiser. A natureza dele é, eu preciso guardar, senão vai faltar. E ele pode ter um pai que está lá dando comida todo dia. Todos os dias ele vai pegar aquilo, eu preciso guardar, senão vai faltar. Porque a natureza dele é essa. Natureza não se transforma aceitando Jesus. Natureza se transforma nascendo de novo e sendo formado por um pai, tocado por um pai. Sem esse toque na intimidade, é conversa. É só ir na igreja, é só ouvir o evangelho. É só ficar esperando um milagre, um dia vai acontecer, porque Deus falou, e não tem transformação, não tem frutos. E você pode sofrer com isso pode te doer, e Deus chora junto com você, mas Ele continua dizendo, se não abrir a tua intimidade, se eu não conseguir arrancar de você, se você não pôr para fora, porque eu não entro, eu bato a porta, se você abrir, eu entro, e sento para ter intimidade e comer com você, você vai abrir? Ah, eu abro para o Senhor, tu fala, não sou eu vou mandar uma pessoa aí, eu vou mandar um pai. Todas as vezes que o homem clama dos céus, Deus não vem, Ele manda uma pessoa. Todas as vezes que o homem clamou, Deus mandou uma pessoa. Depois de Adão, sempre é com pessoas. Juízes, profetas, reis, apóstolos, sempre vai ser um homem. Porque só um homem tem autoridade para remir o que outro homem fez. Nem Deus passa por cima disso. Então Deus, quando resolve ajudar o homem, Ele tem que vir como homem. E tem que vir como filho de Judá, porque senão ele não tem autoridade para assumir o lugar de Davi. Você entende que Deus não quebra sequer um princípio familiar? Tem que nascer na família de Davi, senão eu, Deus, não tenho direito de interferir. Eu preciso que José, não é Maria, Maria só casou bem, a história é José, o filho de Judá, um descendente. Eu preciso que ele assuma meu filho, porque senão Maria é uma levita mãe solteira. Eu preciso que esse homem que tem a descendência correta assuma o meu filho. José, você pode assumir meu filho? Você pode adotar meu menino? Você pode colocar a mão nesse menino? Eu amo a passagem de Jesus na cruz. Senhor, tenha piedade deles, tem misericórdia, eles não sabem o que estão fazendo. Eu amo lembrar de José. Eu falo, meu Deus, como paternidade transfere coisas. Quando José, moço ainda, fica sabendo que a mulher traiu ele, porque é isso que ele achava. Ela me traiu. Eu estou trabalhando, construindo uma casa, ela me traiu e está grávida. E ele fala assim, eu vou sair quieto, com toda a dor, para ela não ser apedrejada. Pensa nisso. Você hoje, se fica sabendo que tua esposa te traiu, você consegue fazer isso hoje? Eu vou sair quieto para a família não falar mal dela. Um moço, numa comunidade totalmente arcaica, dura, rígida, aceitar isso calado. Eu vou sair quieto para ela não ser apedrejada. Foi com ele que Jesus aprendeu. Senhor, tem compaixão da igreja. Ela não sabe o que está fazendo. Isso é paternidade. Isso é transferir natureza. Mas para isso, aquele menino, Jesus, teve que se fazer desse tamanho. Deus teve que entrar no corpo de homem. Se fazer desse tamanho e se submeter a abrir a sua intimidade para um homem. Para que ele crescesse em graça e conhecimento. Porque ele tinha que ser filho de José. Quando o diabo olhasse, falou, quem é esse rapaz? Filho de José. Ah, então tá. Não importa se é Deus. Deus nessa hora não importa. É filho de José. Por ser filho de José tem direito. Porque a terra eu dei aos filhos dos homens. Os céus pertencem ao Senhor. Só quem pode remir o erro do meu pai sou eu. O pastor não pode. Pastor, vai orar na minha casa, pode ir 50 vezes. Se eu não assumir os erros dos meus pais e colocar as coisas em ordem, vai visitar meu filho. Eu posso até ser evangélico, o alcoolismo do meu pai vai visitar meu filho depois. Porque eu preciso arrumar o que entrou na minha descendência. Porque é minha responsabilidade. Mas isso só acontece, querido, quando alguém está disposto a abrir intimidade para ser tocada por um pai. Não por um pastor. Ainda que ele seja pastor, mas alguém na figura de um pai, que vai ouvir tua sujeira, que não vai se escandalizar com ela, que vai te enfiar o dedo na cara, que vai te corrigir, que vai fazer o que talvez nenhum outro homem fez na tua vida.
Se nós não estivermos dispostos a abrir esse lugar, a gente vai continuar clamando por Cristo. Vamos continuar clamando por um libertador, por um salvador, pela manifestação divina. Ele fala, mas eu já fui. O que mais você quer, meu filho? Eu já fui como pai, como filho, como espírito. Eu já mandei rei, já mandei profeta, já mandei juiz. Vocês matam tudo. O que vocês querem? O que vocês querem, o que nós queremos lá no fundo, é manter a nossa identidade, manter a nossa imagem preservada. Não toque nela. Não toca, me deixa ser do jeito que eu sou. Você tem que morrer. Não é aceitar Jesus, é morrer. É desistir da própria vida para viver a vida dele. E nisso eu vou começar a descobrir que a vontade dele é boa. Eu vou começar a descobrir que vender tudo e dar aos pobres é bom. Porque hoje você me fala isso não é bom. Vamos ser sinceros. É bom. É bom vender tudo que você tem que dar para os pobres? É bom onde que é bom isso? Quando é que isso passa a ser bom? Quando a minha mente é mudada. Aí financiar o carro para construir casa na África é bom. Aí é legal, aí você comemora que aprovou a ficha e financiou o carro do irmão ali para fazer uma casa. Aí você comemora, porque a mente foi mudada. 10 anos atrás, fala que você ia fazer um negócio desse. Você está louco. Esse pastor é doido. A mente foi mudada. Os valores mudam. As pessoas começam a valer mais do que as coisas. O que o nome disso? O nome disso é amor. O amor não é sentimento. Deus não pediu para você sentir. Amor é Jesus. Amor é uma pessoa. Deus é amor. Ele em mim faz com que eu sinta isso pelos outros. Com que eu não valorize mais o meu carro do que as pessoas. E como é que isso entra em mim? Cortando. Cortando e falando, isso está errado. Isso está errado. Paternidade não toca em espírito, querido. Por isso que quando eu falo, não existe pai espiritual. Isso é uma expressão que até leva a heresias. Existe pai. E o teu pai, se não conhecia Jesus da forma correta, no modelo correto, ele formou um filho torto, que vai ser um pai torto. Então o que Deus traz? Modelos de pai. Pessoas que tinham a cabeça transformada. Por que Josué? Foi só Josué e Calebe. Só os dois conseguiram olhar para aquele povo e saber, eles sabiam quem eles eram. Nós somos filhos de Abraão. Nós temos condições de vencer aquilo. Por isso, na hora de escolher, lá em Números 20 e alguma coisa, Deus fala com Moisés, Moisés, acabou para você, chegou. Deu a conta. Vamos subir? Essa é a hora que, se é a gente, se sou eu, Senhor, tenha misericórdia de mim, pelo amor de Deus, me deixa ficar. Tem misericórdia. Pai, Moisés, você fala assim, Deus, eu te dou um conselho. Escolhe um homem bom para levar esse povo. Escolhe um homem que vai cuidar direito desse povo. E Deus fala para ele, pega Josué. Por que Josué? Porque Josué pode circuncidar? Porque Josué tinha consciência que era filho de Abraão. Josué sabia que tinha capacidade para entrar naquela terra, que Deus era com ele. Desde lá de trás ele já sabia disso. Ele sempre teve consciência de quem era. Ele já tinha isso curado. E Deus precisa de alguém curado para poder tocar na ferida dos outros. Isso é um remanescente. Isso é, apesar da corrupção ter entrado, eu mantive um Noé, que é puro em suas gerações, e que esse pode começar de novo. Só que o começar de novo agora não é mandar água e matar todo mundo e começar outra família. O começar de novo agora é pegar um que se submeteu a isso, ao modelo de se parecer com o pai. Ele fala, agora vai e faça discípulos, seguidores. Não é faça frequentador de igreja, não é faça membro, é faça gente parecida com você, porque você se parece comigo. É Paulo, me imite porque eu imito o pai. Aí é Timóteo falando, me imite porque eu imito Paulo que imitou Jesus. Isso vai. E lá na frente Deus está falando ainda, filhos de Abraão. Séculos depois, filhos de Abraão. Por causa do modelo que foi estabelecido. Fique de pé, querido. Queria ter um tempo de oração com você. Todo mundo é evangélico, querido. O diabo é evangélico. O evangélico é quem vai na igreja, ele vai mais do que a gente.
Ser filho é outra coisa. Ser filho é uma identidade, é uma natureza que não diz respeito ao lugar que eu frequento, ao livro que eu mando debaixo do braço. Diz respeito a uma natureza, e ela flui, ela emana em todo lugar que eu estou, em todas as minhas práticas. Você fala diferente. Você fala com autoridade. Não é igual os escribas que lê e que repete o que está lá. Você tem um negócio diferente. Fala, é porque eu sou filho. É Jesus, é porque eu sou filho. Filho é assim mesmo. Filho não consegue negar. Quem vê o filho, vê o pai. Filho não nega a identidade. Querido, vem aqui na frente, se Deus falou com você. Você tem dificuldade de se abrir. Se um dia você foi tocado de forma indevida, se você nunca foi tocado, e você entende que isso dificulta que você abra a sua intimidade. Deus te ama, Deus me ama, mas Ele não quebra esses níveis de autoridade. A manifestação de Deus com a terra é como Pai. Ele definiu isso lá atrás, é como Pai. E se nós nascemos como eu perdi meu pai com 7 anos, eu não tive referência de pai. As referências de autoridade que passaram pela minha vida foram todas corrompidas, todas abusivas. E aí não tem como você chegar em Deus e não estar com a tua referência quebrada. É impossível. E às vezes é difícil você se abrir de novo, porque começaram a te circuncidar, aquilo doeu, você correu e está sangrando até hoje. E quando você vê alguém com uma pedra na mão, isso te machuca, isso te dá medo. Fala, não vem não, eu sei onde isso vai levar. Eu já tive experiências com autoridade sobre a minha vida e ela não funciona. O Senhor nos ama, querido, mas Ele tem muito mais do que a gente ser frequentador de igreja. Ele quer que a gente seja filho, que a gente seja reconhecido como filho dEle. Ele quer que a gente possa tocar em doentes e eles serem curados, é isso que Ele tem para nós. Ele fala, eles vão reconhecer vocês, porque vocês vão falar outras línguas. As serpentes vão picar vocês e não vão fazer dano. Vocês vão ser loucos em cima da terra, vocês vão ser admirados pelos outros, porque eu vou estar dentro de vocês. É isso que Deus tem para nós. O diabo tenta nos fechar em quem nós somos, tenta tocar na paternidade para que a gente fique individualizados, fechados, amando a Jesus. Fala com teu pai nessa manhã, querido. Fala com teu pai, fala, pai, eu preciso conhecer o pai. Eu preciso ser tocado na minha intimidade pelo pai. Pai, me dá um pai. Pai, me dá um homem com quem eu tenha liberdade para abrir a minha intimidade, Senhor. Um homem para quem eu possa ligar para falar, pai, eu caí em pornografia, pai. Pai, está difícil essa área, pai. Pai, eu pequei lá atrás, o Senhor sabe, isso me persegue. Pai, conversando com outra pessoa. Isso é necessário. Nós precisamos disso. Nós precisamos de intimidade. O ser humano precisa de toque. Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai, toca sobre os teus filhos, Senhor. O Senhor sabe que nós precisamos do teu toque, Jesus. O Senhor sabe que nós precisamos da tua presença, Pai. Nós precisamos do Pai, nós precisamos do Pai, Senhor. Nós já ouvimos muito sobre Deus, nós já provamos teus milagres, Senhor. Nós já provamos a tua provisão, Senhor. Nós já vimos a tua provisão em várias situações da nossa vida. O Senhor tem nos abençoado, tem nos guardado, tem nos livrado. Mas nós queremos o Pai na nossa vida, nós queremos te abraçar, Senhor. Nós queremos a tua intimidade, Jesus. Nós queremos que os nossos filhos naturais te vejam, Senhor. Nós queremos que a gente não precise apontar para a Bíblia, Senhor. Que a gente possa apontar para o peito e falar, Deus está aqui. Se você quer saber como Deus é, olha para mim. Filho, se você quer saber como Jesus fazia, olha para mim. Que a gente pare de apontar para a Bíblia, de apontar para o pastor. Que nós possamos ser a manifestação de Deus na terra. Que nós possamos ser o Cristo na terra, queridos. Em nome de Jesus, Pai, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos que o Senhor entre em lugares escondidos na nossa alma, Pai. Lugares de dor. Nós precisamos voltar a ser frágeis diante do Senhor. Nós queremos ser frágeis diante do Senhor, Pai.
Em nome de Jesus, nos faz frágeis diante do Senhor. Nos ensina, Pai, a ser criança de novo. Nos ensina a ser criança no Teu colo outra vez, Pai. Em nome de Jesus. Nos ensina a sentar no colo de novo, Senhor. Nos lembra de como era quando criança, o colo do Pai, Senhor. Nos lembra como era, Senhor, esperar o Pai chegar do trabalho e sentar no colo dele. Nos lembra como era nos relacionar com o Pai. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Jesus, a acessar a Tua paternidade, Senhor. Nos ajuda, Jesus. Vai. Ensinando a confiar em Sua palavra, e o seu convite é: feche os seus olhos, confie em mim, escuta minha voz e me deixe te conduzir. Eu tenho um Pai, e Ele me ama. Ele está me ensinando a andar, me ensinando a confiar em Sua palavra. E o seu convite é: feche os seus olhos, confie em mim, escuta minha voz e me deixe te conduzir. Eu tenho um Pai, e Ele me ama. Ele está me ensinando a andar, me ensinando a confiar em Sua palavra. E o seu convite é: feche os seus olhos, confie em mim, escuta minha voz e me deixe te conduzir. E o seu convite é: feche os seus olhos, confie em mim, escuta minha voz e